Olá pessoal, eu sou Renata Mota, do canal Liberte o Ser com Renata Mota, e vim aqui trazer mais um vídeo hoje para vocês. Mas antes disso, se você gosta dos conteúdos aqui do canal, se inscreve no canal, curte esse vídeo para o YouTube poder levar cada vez mais esses conteúdos para outras pessoas que precisam escutar sobre os temas. Bem, e o que vamos falar hoje aqui, né? A gente vai falar de um sentimento que é um dos sentimentos mais negativos e que atrasam mais as nossas vidas em todos os quesitos, seja de prosperidade, de abundância, de relacionamento saudável, seja o que for. Esse sentimento é a culpa. A culpa é um dos sentimentos de frequências mais baixas, né? E aí, antes de a gente entrar especificamente na culpa e como é que a gente consegue equilibrar isso e se livrar dessa culpa na nossa vida, vamos lembrar um pouquinho do início do processo do autoconhecimento, né? Porque se livrar da culpa é a segunda etapa do processo do autoconhecimento. Como é que ele inicia? Como eu já falei aqui em outros vídeos no canal, o processo do autoconhecimento normalmente ele se inicia com incômodo, né? Você começa a ter incômodos e questionamentos. Assim se inicia assim esse processo do autoconhecimento. Você começa a querer questionar-se para entender o porquê desses incômodos. E aí chega no momento, não vou entrar nos detalhes dessa primeira etapa, tem outros vídeos no canal que falam sobre isso, mas chega um momento que a gente começa a se tornar consciente da gente mesmo. E quando a gente se torna consciente da gente mesmo, a gente também se torna consciente das nossas sombras, né? De como a gente, como que nossas atitudes influenciam também a vida do outro, machucam o outro. E aí nesse processo a gente começa a trabalhar a culpa, né? E o que é a culpa? A culpa é quando a gente quer se esconder das nossas responsabilidades, né? A gente sabe que a gente é ali responsável por alguma atitude e a gente se culpa por aquilo. Quando a gente se culpa por aquilo, a gente quer esconder, a gente não quer assumir aquela responsabilidade dos nossos atos, né? E aí vem exatamente o ponto, né? Como que a gente faz para se livrar da culpa, né? Para não carregar mais aqueles sentimentos de culpa que atrasa tanto a nossa vida? Trabalhando justamente a autorresponsabilidade. Entender que nós somos responsáveis pelos nossos atos. E aí assim, muita gente se pergunta, né? Renata, mas por que mesmo sabendo que é uma coisa errada, as pessoas cometem os erros, né? E aí se sentem ali culpadas por isso? Porque durante todo o nosso processo, toda a nossa vida, né? E aí a gente entende muito isso também naquele primeiro passo do autoconhecimento. Durante toda a nossa vida, a gente vem trabalhando, né? E nos desenvolvendo sobre as crenças que a sociedade impõe, do que é certo ou errado, do que vão falando pra gente no decorrer da nossa vida, o que a gente tem que fazer, o que a gente não tem que fazer. Não é uma compreensão do nosso ser, é uma verdade imposta pelo externo. E aí por isso que mesmo sabendo que é errado, né, vamos falar assim, porque nesse mundo não existe mais a dualidade, mas mesmo sabendo que é errado, quando uma sociedade impõe que aquilo ali é errado, a gente, muitas vezes, a pessoa, aquele ser humano, ele não compreendeu por ele mesmo sobre aquilo. E aí ele faz, porque dentro do ser dele não existe aquela compreensão, existe a compreensão da sociedade, mas não a dele. E aí o processo de autoconhecimento nos traz isso, que a gente conheça a nossa luz, a nossa sombra, e dentro das nossas sombras a gente começa a entender ali a nossa percepção, a trazer a consciência pra gente das nossas sombras também. E aí sim começa a vir ali a culpa, porque você começa a não condizer mais, estar alinhado com aquela atitude que você tem. Então você se torna consciente daquilo e muitas vezes aquilo não está mais alinhado. E aí vem o sentimento de culpa. E conforme eu falei, como que você se livra da culpa, né? Só através do arrependimento real, vindo de você. Não porque é certo ou errado, porque alguém estipula, mas porque você entendeu que aquilo ali não está mais alinhado com você. E aí você se livra disso. Porque quando você tem um arrependimento real, você também traz com isso a autorresponsabilidade pelo seu ato. E aí você começa a não fazer mais aquilo que não está alinhado com a sua consciência de agora, com a sua própria consciência, com a consciência do seu ser, que você adquiriu. Então você não começa mais a ir pela grande massa, pelo que a sociedade está impondo, você começa a trabalhar com a sua consciência, com a consciência dos seus atos. E aí sim, trabalhando a autorresponsabilidade, você consegue se livrar desse sentimento de culpa, porque você tornou-se consciente, se sentiu culpado por aquilo, se arrependeu sinceramente,
de acordo com as consciências, com as convicções que você trouxe para você, e aí você consegue entender a sua responsabilidade sobre aquilo e só assim você consegue mudar isso. Então é isso. Então assim, se livra da culpa, começa a se tornar consciente da sua sombra. Qual que é o caminho? A meditação, a respiração, o questionamento sobre você mesmo, a consciência sobre você, sobre a sua luz, sobre a sua sombra, e assim você consegue ver o que está alinhado com você ou não. E aí, óbvio, você durante a vida, como foi trabalhando ali, se desenvolvendo sobre as crenças da sociedade, você vai se encontrar culpado em algum ponto, porque não era uma consciência sua. A partir do momento que passa a ser uma consciência sua, você consegue de fato mudar aquilo, transmutar aquela situação. E através do arrependimento real e da autorresponsabilidade. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado. Comece a se tornar consciente dos seus atos para que você possa mudar aquilo que você entendeu como você mesmo através da sua consciência que não está mais alinhado com você. E aí com isso você vai ver a sua vida prosperar, porque você vai tirar aquele sentimento pesado e negativo de dentro de você através da autorresponsabilidade. Espero que tenha ajudado. Gratidão!